Fala, torcedor! Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Fute Cearense TV no YouTube e também na página Esquema Web Ceará no Facebook. No vídeo de hoje nós vamos trazer mais uma análise geral e completa aí do desempenho das equipes cearenses em mais uma rodada do Campeonato Brasileiro, né? Tivemos aí o Atlético Cearense pela Série D semifinal, hein? O Atlético que já garantiu seu acesso à Série C 2022. O time está disputando a semifinal, né? O primeiro jogo contra o Campinense no estádio Domingão não foi o melhor dos resultados, né? O empate em 1-1, mas vale lembrar também que foi o mesmo resultado diante da Ferroviária, né? Ah, mas é um jogo muito complicado lá no Amigão diante do Campinense, mas nada é impossível, o Atlético já demonstrou isso e sem sombra de dúvidas teremos um grande jogo no próximo final de semana lá na Paraíba. Pela Série A do Campeonato Brasileiro, tivemos um empate do Ceará com o Juventude fora de casa, um empate em 0-0, né? Nós vamos explanar aí um pouquinho. Foi um jogo com dois tempos um pouco diferentes, né? Principalmente em termos de atuação da equipe do Ceará. Vamos entrar mais a fundo aí nesse jogo para entender o que é que aconteceu. E claro, também vamos comentar aí a maiúscula vitória do Fortaleza por 3-0 diante do Atlético Paranaense na Arena Castelão, um resultado que levou o Leão do Pici a vice-liderança do Campeonato Brasileiro, né? Resultado aí muito grande, muito maiúsculo para Fortaleza nesse campeonato, que se recupera de uma goleada sofrida na Copa do Brasil. Também vamos comentar um pouco mais profundamente essa partida. E claro, no final do vídeo vamos eleger quem foi o craque da rodada dessa rodada. Então vem com a gente que está começando mais um vídeo. Bom, e para abrir o nosso vídeo, né, nós vamos começar falando da equipe do Atlético Cearense, né? Porque, como eu já falei na abertura, o Atlético já garantiu seu acesso à terceira divisão no próximo ano, né? É um time que vem muito bem treinado aí pelo técnico Raimundinho, vem fazendo uma campanha espetacular durante a temporada, né? Foi semifinalista do Campeonato Cearense e evoluiu muito na Série D, cresceu na reta final e garantiu a sua classificação para a próxima fase. E agora já está aí na fase semifinal, já com acesso garantido, né? E eu tenho uma opinião bem sincera com relação a essa questão da semifinal, que não consigo tirar da cabeça que é um jogo muito festivo para o Atlético Cearense, né? Ah, mas você fala isso, uma disputa de título nacional, né? Tá aí o Atlético já na semifinal, numa disputa iminente já, praticamente na reta final da competição. Mas porque o principal objetivo da equipe não é, obviamente, se der, né, vamos ser campeão e tudo mais, trazer esse título para o nosso estado, que é importantíssimo, mas obviamente o principal objetivo é o acesso, né, os times entram, você disputa com outras 64 equipes, é muita gente brigando, e se você parar para pensar, só 4 sobem, outras 60 ficam pelo caminho, né, então a parada do Atlético até aqui já é algo gigantesco que o Atlético conseguiu, né? Principalmente eliminando uma equipe como a Ferroviária, que é um time que foi o melhor da competição, tinha a melhor campanha da competição, né? E foi eliminado em casa. O Atlético Cearense bravamente foi lá, lutou, conseguiu conquistar o acesso lá dentro, nos pênaltis, né? Então, como eu disse, nada tira da minha cabeça o teor festivo desses jogos diante do Campinense, né? Aquela coisa, se der para passar, que maravilha, né? Se der para ser campeão, vai ser algo incrível. Mais um título nacional aí para a galeria do estado do Ceará, né? Já tivemos aí o Guarani de Sobral como primeiro campeão em 2010. Depois tivemos o Ferroviário em 2018. O Floresta foi vice-campeão. O Fortaleza campeão da Série B de 2018. Então o estado vem cada vez mais acumulando esse tipo de título e é importante, né? Mas como eu disse, se der, né? Se não der, já fez muito, já conquistou esse acesso que era o principal objetivo e as coisas estão bem caminhadas para o Atlético para a próxima temporada, né? E aí falando desse jogo, né, desse primeiro jogo, foi um jogo muito equilibrado, né? Eu gostei bastante da postura do Atlético, que foi um time que se recusou, né, a entregar de bandeja ali o jogo para o Campinense, mesmo o Campinense dando aquela insistida, depois o Atlético conseguiu entrar de vez na partida e foi melhor que os paraibanos, na minha opinião, durante pelo menos a primeira etapa e durante parte do segundo tempo também, né? O Campinense, por ser uma equipe muito organizada e muito difícil de ser batida, né? A gente viu isso, por exemplo, nos confrontos diante do Guarani, que é um time que é muito fatal, por exemplo, no contra-ataque, tem muita velocidade pelos lados, inclusive
na reta final de jogo aqui no Junco, marcou 2-0 e praticamente eliminou o Guarani ali, né? No seu primeiro gol já na reta final, já tinha eliminado o Guarani, depois conseguiu mais um na hora do desespero. Então é um time que não dá brecha, né? Então você tem que errar o mínimo possível. E isso eu posso garantir que o Atlético não cometeu tantos erros para ser o suficiente para o Campinense vencer o jogo. Tanto que o jogo ficou muito amarrado em parte da partida, né? E como eu disse, o Atlético foi melhor durante parte da primeira etapa, foi o time que criou mais e quando chegou levou mais perigo, né? O Campinense, por ser uma equipe organizada, como eu vinha dizendo, ainda também conseguiu levar muito perigo. É um time rápido no contra-ataque, que consegue criar jogadas em fração de segundos, chegar ao campo defensivo do adversário. Então é um time muito fatal e é inclusive um fator que o Atlético tem que ficar muito atento no jogo de volta, né? Mas aí no início do segundo tempo o Atlético vai lá e faz o primeiro gol da partida, o Dudu Itapajé, né? Que senso de colocação tem esse jogador, né? Sempre bem colocado. Finaliza muito bem o Dudu Itapajé e abre o placar para o Atlético. Naquela altura um placar excelente, né? Porque o importante não é só você vencer, fazer 2-3-0 no adversário e matar ali, né? Sabe que está enfrentando um adversário de nível altíssimo. Então foi importante aquele gol. No entanto, logo na sequência, né, pouco mais de 15 minutos depois, a equipe do Campinense foi lá e deixou tudo igual, né? Mas era um jogo difícil, um jogo complicadíssimo. E aí, ainda na reta final de jogo, quase, né, o Atlético ficou no quase realmente na vitória, porque após um pênalti marcado, né, validado inclusive pelo VAR, o Atlético teve um pênalti marcado a seu favor e o Dudu Itapajé infelizmente acabou não aproveitando a oportunidade, né? Acabou parando nas mãos do goleiro Mauro do Campinense, que é excelente goleiro também, experiente, jogador que é cearense aqui de Iguatu. E aí consegue defender o pênalti e praticamente ali naquele momento ele selou o empate, né? Então ninguém vai em vantagem, a situação tá em aberto lá para Paraíba, para o confronto na Paraíba, mas a gente sabe que é um adversário complicado. O Guarani lá, inclusive, teve muita dificuldade, né? Mesmo sofrendo o primeiro gol, foi lá, buscou o empate, na sequência, né, na reta final de jogo, acabou tomando um gol e dando a vantagem para a equipe do Campinense, né? Então é um erro que o Atlético não pode cometer, precisa fazer uma partida no estilo da que fez diante da Ferroviária, né? A gente vai esperar um Campinense mais ofensivo, vindo para cima do Atlético, criando mais oportunidades, mas eu acho que as coisas podem sim dar certo, pode ter um final feliz aí o Atlético Cearense nessa semifinal, né? E quem sabe em busca da final, que quem tá encaminhado já para ir para a final é a Aparecidense, né? Fez 4-2 no ABC e encaminhou essa situação aí de ir para a final. Então foi isso o jogo do Atlético, né? Um jogo muito bom. Gostei, fica os pontos positivos, né? Espero que possa sim garantir a classificação no próximo final de semana. Agora vamos para a Série A do Campeonato Brasileiro, né? Porque vamos falar do Ceará. O Ceará no sábado, né? Às 5 da tarde, visitou a equipe do Juventude lá em Caxias do Sul, né? Nem sempre é um jogo muito bacana, né? Tem o fator do clima, também sempre atrapalha muito o frio. Mas eu não diria que foi o fator predominante ali no jogo, né? O Ceará também não fez um bom jogo, principalmente no primeiro tempo. O primeiro tempo do Ceará foi muito ruim, foi muito bitolado, né? Numa situação defensiva, o time se defendeu mal, o time não conseguiu atacar. E, por incrível que pareça, mais uma vez o Ceará passou 45 minutos iniciais sem finalizar uma bola sequer ao gol do Juventude, né? Então é algo mais uma vez, muito absurdo que o Ceará comete um erro crucial. Você não pode deixar ir visitar um adversário, principalmente um adversário numa briga direta, né, de mesmo nível ali, e que você acaba sendo pressionado durante a primeira etapa e não aproveitar um contra-ataque sequer. É um erro grotesco, né? E fica a questão da surpresa, principalmente para quem viu os últimos jogos do Ceará, né? Que foi uma equipe que quis jogo, principalmente contra o Bragantino, criou demais, finalizou mais de 20 vezes ao gol, né? Porque realmente tem dias que não é para você vencer, é a mesma forma como o Palmeiras. Também no primeiro tempo, diante do Palmeiras, dominou as ações, o Everton teve que trabalhar muito, né? Tanto o Everton trabalhou no jogo contra o Palmeiras, como o Cleiton trabalhou no jogo contra o Bragantino. Então, mostrou ali que o Ceará tinha sim um caminho a seguir e era realmente algo que estava caminhando para aquilo que a gente viu durante esses dois jogos. No entanto, nesse terceiro jogo contra o Juventude, a equipe foi mal, né? Fez uma partida muito abaixo.
Inclusive, eu não achei a melhor ideia o Thiago Nunes ter colocado, adiantado ali o Marlon para jogar como um meia de criação, né? E ter colocado o Fabinho no meio-campo para jogar ao lado do Sobral. Eu acho que isso foi um fator muito determinante para a equipe não conseguir criar as oportunidades no primeiro tempo. E aí na segunda etapa, né, logo no intervalo, ele já muda ali, coloca o Jorginho no jogo, né? Também coloca o Mendonça, e aí com essas entradas a equipe acabou melhorando, né? O desempenho do Ceará subiu na partida. Tanto que logo lá pouco depois do início ali do primeiro tempo, o Eric teve uma boa oportunidade, obrigou o goleiro da equipe de Juventude, o Douglas, a fazer uma grande defesa, né? E logo na sequência, em um bom passe, o Mendonça, né? O Jael também, quando entrou, teve pelo menos duas boas oportunidades de finalizar e finalizou ao gol e quase marcou, né? Então ficou meio que melhorou, né? Aumentou o ânimo da equipe, aumentou a confiança do time e conseguiu ir para cima. E aí na reta final o Ceará voltou a sofrer pressão e uma pressão daquelas desnecessária, né? Que a gente pode dizer, obviamente, a gente tem que ter todo o respeito por todo o adversário, né? O Juventude é um time de Série A, tem bons jogadores no seu elenco e estava jogando em casa, precisava da vitória, mas o Ceará sofreu uma pressão muito absurda, né, na reta final, não conseguiu segurar a bola nem um minuto sequer, não conseguiu, quem sabe, emendar um contra-ataque fatal ali, inclusive com jogadores de velocidade nas pontas, né, o Mendonça na esquerda, o Eric na direita, tinha o Jorginho também, que é muito veloz e principalmente é um cérebro, né, da equipe, ajuda muito nessa questão de criação, mas realmente eu tenho que dizer que eu não gostei nada dessa partida do Ceará. Tem muito a melhorar. Tem esse confronto direto agora contra o Bahia, né? Uma situação difícil, porque se o Ceará for derrotado, vai abrir margem para o seu adversário, porque o Bahia vai abrir 2 pontos da equipe do Ceará e vai ficar de vez ali na beira da zona, na boca da zona do rebaixamento. E quem tá lá dentro a gente já sabe, né? Grêmio e Santos, que são equipes que são do alto patamar do futebol brasileiro. Então não pode brincar, não pode dar bobeira ali, principalmente se esses adversários começarem a crescer na competição, que aí vai complicar de vez a vida do Ceará. Então o Ceará tem que fazer sua parte, tem que vencer seus jogos. Tem esse jogo contra o Bahia, que é um jogo que foi adiado, né, lá de alguns meses atrás. E logo após esse jogo tem uma sequência em casa, que é o Fluminense e o Cuiabá. Então, nesses 3 jogos, é primordial que o Ceará conquiste pontos, vença, né, pelo menos 5 pontos, 6 pontos, já é algo suficiente para deixar o Ceará um pouco melhor na tabela de classificação e respirar um pouco, né? Então, importante demais que o Ceará vença seu jogo. E por último, né, nas análises, nós vamos comentar uma vitória maiúscula da equipe do Fortaleza, né? O Fortaleza, que no meio de semana acabou goleado para o Atlético Mineiro fora de casa por 4-0, né, no jogo de ida. E aí a Copa do Brasil já ficou meio um sonho distante, né, para o tricolor, porque teria que fazer 5 aqui ou 4 para levar o jogo para os pênaltis. E aí fica difícil a situação na Arena Castelão, principalmente contra o Atlético Mineiro, né, que é o líder do Brasileirão. É um time aí de um dos melhores elencos do futebol sul-americano. Então, sem sombra de dúvidas, uma partida difícil, um acontecimento muito complicado de acontecer. Mas Fortaleza não sentiu essa derrota, né? O Fortaleza voltou a campo pelo Brasileirão em um jogo importante contra o Atlético Paranaense. Né? É um Atlético Paranaense modificado, né? Já visando exatamente o jogo de volta da Copa do Brasil. Mas o Leão foi avassalador, cara. O Fortaleza foi pra cima logo desde o início, praticamente. Com 7 minutos estava 2-0 Fortaleza. Então, pra você ter uma noção, né? Realmente lembrou um pouco daquele Fortaleza que a gente viu jogar no primeiro turno, que era aquele time que gostava de impor intensidade no início da partida, né? Ir pra cima dos adversários, criando oportunidades e meio que encurralando, deixando o time adversário sem saída. E foi exatamente isso que fez o Fortaleza com o Atlético Paranaense. Tanto que logo após os 2 gols, né, dava para perceber que o Atlético estava muito atordoado, não sabia ali onde estava acontecendo, parecia que tinha acordado num canto distante, né? Então, foi um início muito promissor da equipe do Fortaleza no jogo. Eu particularmente fiquei muito satisfeito de ver o desempenho ofensivo da equipe, principalmente o Lucas Lima, que nem tem essa característica, né, de ser um jogador de intensidade, é mais aquele jogador que carencia a bola, inverte o jogo, né, gosta de chutar pro gol, mas naquele início realmente indo para cima, né, aparecendo dentro da área como elemento surpresa para fazer o primeiro gol. E logo na sequência o Pikachu num chute muito bem colocado de fora da área
fazendo o segundo com 7 minutos, dando essa vantagem gigante para o Fortaleza no jogo e praticamente deixando o Atlético desnorteado, né? Nocauteou o Atlético nesse momento. E aí, durante o decorrer da segunda etapa, do primeiro tempo e do segundo tempo, o Fortaleza fez apenas o básico, né? Continuou atacando, obviamente, mas no demais, no que diz respeito ao jogo e ao resultado em si, o Fortaleza apenas administrou a situação, né? Fez o certo, é um time intenso, mas chega um momento que dá para você dar uma relaxada, descansar um pouco no jogo, né? Segurar e administrar uma situação que você já tem bem encaminhada. E obviamente isso na segunda etapa gerou o terceiro gol da equipe, o gol do Robson, que praticamente matou o jogo, né? O jogo já vinha naquela situação já do Fortaleza estar com a vantagem bem encaminhada, a vitória já muito bem encaminhada. E o terceiro gol apenas confirmou isso e deixou o Fortaleza com os 3 pontos e com o resultado Fortaleza vai à vice-liderança do Campeonato Brasileiro, né? Para você ver o tamanho desse resultado. Obviamente ainda teremos o jogo do Palmeiras, né? O Palmeiras joga hoje. O Flamengo ainda tem 3 jogos a menos do que a turma ali de cima, né? Um clube que acabou sendo um pouco prejudicado nesse campeonato devido à questão de seleção, né? Disputa de Copa América. Então teve todo um processo aí. O Flamengo tem 3 jogos a menos, mas está ali na segunda colocação, já mostra que o Fortaleza quer brigar, encaminha, né, pelo menos na minha opinião, e obviamente matematicamente também, deixa encaminhada aí a sua classificação inédita para a Copa Libertadores da América, quem sabe aí na fase de grupos. Então, um resultado gigantesco e que alegra e anima demais o torcedor, né? O torcedor que, obviamente, é normal se desanimar um pouco com o resultado da Copa do Brasil, né? O time vinha muito bem, eliminou o maior rival que é o Ceará, jogando bem, depois eliminou o CRB, tirou o São Paulo fazendo 2 jogos espetaculares, né? No primeiro, após sair perdendo de 2-0, empatou o jogo ali na reta final, depois venceu por 3-1 dentro de casa, jogando muita bola, e aí acaba sendo goleado pro Atlético num jogo muito complicado, que já sabia que ia ser complicado, né? Mas realmente desanima, né? Mas mostra aí que o time realmente não se abateu e o Fortaleza demonstra ter um ponto de equilíbrio muito grande dentro do campeonato, né? Porque mesmo naquela sequência ruim, tomando 3-0 pro Atlético, 3-0 pro Flamengo, sequência sem vencer em casa e tudo, o time mostrou que tem um ponto de equilíbrio, não se abateu e retomou os caminhos das vitórias. Tá aí muito bem colocado no campeonato, né? Aparece bem ali na primeira página, na segunda colocação nesse momento. Então, gigante a participação do Fortaleza na Série A até aqui. A gente espera que continue nessa boa maré da equipe, consiga pontuar mais e mais e quanto antes garantir essa vaga na Copa Libertadores, fundamental para a equipe. Já tendo encerrado, né, as análises dos jogos aqui, nós vamos pro craque da rodada, né? Como é de costume, toda rodada, né? Você que é novo no canal, tá chegando agora, já não esquece de se inscrever, né? De deixar o like, que ajuda demais. Toda rodada a gente faz a análise dos jogos e ao final do vídeo a gente elege aí quem foi o melhor jogador da rodada no futebol cearense, né? E essa rodada, o nosso escolhido muito pelo conjunto da obra, né? Nem que tenha feito, inclusive, acabou deixando o campo lesionado, né? Mas já vem sendo decisivo de outros jogos, que foi o Iago Pikachu, né? O Iago Pikachu, que é uma das grandes constantes da equipe do Fortaleza, né? O Vojvoda costuma mexer muito ali na escalação toda a partida, mas o Iago Pikachu não, ele permanece ali na sua posição, na ala direita, e sempre atuando com muita regularidade, né? Nos últimos 3 jogos do Brasileirão, ele marcou, foi decisivo, né? Fez contra o Grêmio na vitória de 1-0, um gol importantíssimo que retomou o caminho das vitórias do Fortaleza na Arena Castelão. Depois marcou contra a Chapecoense na reta final, na cobrança de pênalti. E agora marca aí o segundo gol do jogo, o segundo gol do Fortaleza no jogo, o terceiro dele em 3 jogos seguidos. Então, pelo conjunto da obra, o Iago Pikachu é eleito aqui o nosso craque da rodada em mais um vídeo nosso, em mais uma análise geral aí do desempenho das equipes cearenses, né? Eu já convido a você que curte, que acompanha as notícias, a se inscrever no nosso canal no YouTube e, claro, seguir a nossa página no Instagram, @FutCearenseTV, que tem muito conteúdo bacana, pré, pós-jogo, notícias, informações, né? A gente traz dados também, dados e estatísticas, que é algo que a gente sempre gosta muito, né? Uma curiosidade bacana. Então você já segue lá e acompanha. E segue também a página Esquema Web Ceará no Facebook, que todo o nosso conteúdo vai estar por lá, tá certo? Então isso é tudo por hoje. A gente deve voltar em breve.